Então, nesses projetos, vocês vão aprender a fazer essa barra de pesquisa com o autocomplete, tá bom? Então, olha que interessante. Se eu tentar pesquisar alguma coisa, então eu vou pesquisar como aprender. Olha que interessante, ele apareceu já os autocompletes para mim. Então, como aprender JavaScript, como aprender a lutar, como aprender finanças, como aprender inglês. Ou se eu querer também pesquisar como fazer, e olha que aparece como fazer bolo, como fazer churrasco, como fazer pudim. Ou também se eu quiser escrever como ganhar, olha que legal. Então aparece como ganhar dinheiro online, como ganhar na Mega Sena e assim por diante, tá, pessoal? Então também, vamos supor que eu quero pegar esse daqui como ganhar dinheiro online. Então se eu clico, ele já aparece aqui para mim e aquela barra de pesquisa, o autocomplete em si, ele some. E se eu também querer apagar aqui, ele apaga. Tá, pessoal? Então, esse projeto basicamente isso, então chega de enrolação e vamos logo pro código. Então, aqui eu já escolhi a pasta que eu quero criar o meu projeto React, então agora eu só vou dar Enter e esperar que o meu projeto React ele seja criado, tá? Agora que o projeto React foi criado, então eu vou dar um CD e o nome do meu projeto, Circ Filter Roteiro, que é o nome do meu projeto. Vou entrar, né, nele e depois vou dar um code espaço ponto para abrir esse meu projeto já na pasta do VS Code, beleza? Agora eu vou tirar alguns arquivos que são inúteis do meu projeto React, tá? Como todos esses daqui da pasta public, tá bom? Então eu posso já remover tudo. Posso remover do source o app.test.js, index.css, logo svg, report webvitals.js e setuptest.js, tá? A gente deleta todos esses também. E aí nós ficamos só com esses três. No meu index.html, então eu vou tirar desse meta, tá? Eu vou tirar desse meta até aqui esse negócio aqui, e aí eu também tiro isso daqui, beleza? Então só vai ficar com esses códigos aqui no meu index.html. No meu arquivo app.js, eu posso tirar esse logo aqui, essa importação, e eu posso também tirar todo esse conteúdo do return, tá bom? Eu posso tirar todo ele. E aqui eu só vou dar uma formatação nele dando format document, tá? E agora também no meu index.js eu posso tirar essa importação aqui. Eu também posso tirar essa importação do report web vitals e do index.css, beleza? E no meu app.css eu basicamente posso tirar toda a estilização, dando um Ctrl A e deletando, tranquilo? Então, agora a gente pode dar um npm start, tá? Para abrir no meu navegador o projeto React, e aqui também eu vou abrir esses carinhas aqui, tá? Que é como se fosse uma div, só que não é uma div, mas é a mesma funcionalidade assim de uma div, tá? Só que a gente faz isso só para não sujar o HTML mesmo. Então, aqui já tá o meu oi que eu escrevi aqui, beleza? Já tá. Então, beleza. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que para a gente fazer aquele autocomplete, basicamente a gente vai precisar de uma API, né? Então a gente vai ter que meio não, né? A gente vai ter que consumir uma API para aparecer aqueles autocompletes, né? Aqueles autocompletes não são elementos HTMLs estáticos, tá? Eles não são. Então, assim, não são vários parágrafos, né? Por exemplo, não são várias divs ou vários parágrafos
que a gente coloca no HTML e digitando ali na mão. Então, aquelas informações vêm de uma API, beleza? Mas, obviamente, nesse pequeno projeto aqui, a gente não vai usar mesmo uma API, criar um back-end e os caramba, a gente vai usar uma fake API, que é uma API com dados fakes, né? Informações de mentiras assim. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo chamado db, tá? E aí eu vou colocar db.json, beleza? Então, eu vou colocar as minhas fake APIs, né? Que são as minhas informações fakes. Que foi eu que criei, né? Eu que coloquei tudo isso daqui à mão, beleza? E para você pegar essas informações, né? Para você não ficar também digitando, no primeiro link da descrição vai ter o repositório desse projeto no GitHub. Então, vocês navegam lá e entram na pasta db.json, que vai aparecer isso daqui, né? Essa fake API, e você só vai copiar e colar. É basicamente isso, facinho. Explicada essa parte do autocomplete e tudo mais, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente não vai pensar em funcionalidade, em consumir a API e nada disso. Agora a gente vai estilizar o nosso projeto, tá? Então, primeiro, a gente vai se preocupar em fazer a estilização do nosso projeto. Então, para isso, o que eu fiz? Eu criei uma pasta chamada Components. Depois, eu criei uma outra pasta chamada circbar e criei dois arquivos, que é o circbar.js e circbar.css, tá? Então, basicamente, esse componente aqui, o circbar, ele basicamente vai ser o circbar em si, a barra de pesquisa, tá? Que nesse componente vai conter a barra de pesquisa e tudo mais e o autocomplete, beleza? Só que então vocês criam eles, tá? E a gente vai estilizar primeiro no app.css, tá? Então a gente vai fazer isso primeiro, só que antes no circbar, o que eu vou fazer? Eu só vou escrever um H1 mesmo, tá? Escrito oi, beleza? Eu só vou fazer isso mesmo. Então, no meu app.js, eu vou importar esse componente para o componente circbar, eu vou importar para o app.js. Então, o que eu vou fazer? Para isso, é só a gente dar um import, né? Circbar from components barra circbar, beleza? E depois é só pegar esse componente e jogar aqui em tela, tá? Então a gente importou, no circbar está escrito oi, então vamos ver, né, aqui. Opa, deu um pequeno erro aqui. Assim, pessoal, para eu resolver aquele erro, eu tinha, né, que colocar a pasta e depois o nome do arquivo .js, né, que é o nome do arquivo. Então já apareceu aqui para mim. Então, primeiro eu vou fazer a estilização aqui do meu app.css. Então, no app.css, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou selecionar todos os elementos da minha página e vou dar uma margem de 0, um padding de 0 também, e vou dar um box sizing border box, beleza? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o body, tá? Do meu HTML, e eu vou primeiro dar um height de 100 viewport height, para o meu body pegar todo o meu viewport, né, da minha página, toda a altura da minha página, o que a gente vê, né, o nosso viewport. E beleza. Depois eu vou dar um background color de essa corzinha aqui, é uma cor meio preta, né? Meio preta, meio cinza, tá? E beleza. Então eu vou ter que colocar esse elemento aqui no centro. Então, para isso, o que eu vou fazer? É só eu dar um display flex e justify content center. E eu também vou dar um padding top de 128 pixels, tá? Então ele vai ficar bem aqui.
E outra coisa que eu vou fazer, por último, tá? Esse é bem tranquilo mesmo esse arquivo. Eu vou selecionar o meu body, eu vou selecionar o input e o meu button, tá? Então, todos esses elementos, eles vão receber um font family, tá? Um font family de Poppins. E para ele receber esses elementos receberem um font family de Poppins, a gente tem que buscar a importação do Google Fonts, tá, para dentro do nosso projeto. Então, aqui no meu index.html, eu vou colar esse código. Então, basicamente, é só vocês pegarem aqui no repositório do GitHub, ou se vocês quiserem, é só vocês irem no Google Fonts e importar aqui pelo HTML, beleza? Que eles te disponibilizam o link e você importa aqui no HTML. Então, beleza. Ele já pegou aqui a estilização, tá? Então, a estilização do app.css é realmente só isso, é pouquinha coisa. Então, a outra coisa que eu vou fazer agora no meu app.js, o app.css a gente já matou, então vou até tirar daqui. Então, a segunda coisa que eu vou fazer no meu app.js, eu vou importar aquela minha API fake, tá? Então, para isso eu vou dar um import, tá? Eu vou dar um import e vou colocar search, né, que são as pesquisas, né, porque se vocês forem ver, tipo, tudo pesquisa, né, como ganhar dinheiro online. Então, eu vou dar esse nome aqui, from .db.json, tá? Eu vou fazer isso daqui. E, pessoal, essa foi a API fake que eu criei, mas existem outros sites, como o JSON Placeholder, por exemplo, que ele disponibiliza para vocês várias fakes APIs também. Aí lá tem de várias coisas, tem de usuários, comentários, posts, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um autocomplete de usuários, por exemplo, né, sem ser de pesquisas, né, para pesquisar por usuários, vocês podem fazer também. Aí fica à vontade de vocês, beleza? Então aqui eu vou dar um import search e o que eu vou fazer? Eu vou passar uma props para esse meu componente search bar, tá? Então eu vou dar data e eu vou passar o meu search, tá? Que foi o nome que eu dei aqui para essa API fake da importação, tá? Então, a outra coisa que eu vou fazer agora é pegar esse data para cá, tá? Então, eu peguei esse data e depois a gente mexe nele, beleza? Porque nesse data a gente basicamente vai dar depois data.map, né, uma funçãozinha do JavaScript, e a gente vai mapear, né, entrar dentro desse array do arraydb.json e listar tudo na tela. Só que lembra que eu falei, agora a gente não vai fazer isso. Primeiro a gente vai fazer a estilização do nosso input. Então, para eu fazer a estilização do input, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma div, tá? E essa div basicamente vai se chamar search input, tá? Class name search input, tá? E dentro dessa div, o que eu vou colocar dentro dela? Basicamente eu vou colocar o input, tá? O input mesmo, né? A tag HTML input, né? Opa. E esse input vai ser do type text. Então esse input vai ser do tipo texto. E a outra coisa que eu vou colocar dentro dessa div é o ícone, tá? Então eu vou digitar ícone, só que depois a gente troca e a gente pega um ícone mesmo, beleza? E essa div aqui basicamente vai ser o nosso input com o nosso ícone, tá? E a parte do autocomplete, então a gente vai criar agora. Então a parte do autocomplete é fácil, é só a gente dar uma div e colocar um class name de data result, tá? Esse vai ser o nosso class name e por enquanto, pessoal, é isso.
tá? É só isso e não vai ter mais nada. Então, na parte do nosso HTML a gente já acabou por enquanto, então a gente vai estilizar aqui no meu circbar.css, né? Então, eu vou importar ele, import, import circbar.css. E assim ficou a minha página aqui na web, tá? Então, vamos estilizar isso logo. Então, primeiro eu vou pegar a div circ input, tá? Que é aquela div que guarda o nosso input e também guarda o nosso ícone. E o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou dar um display flex, tá? Vou dar um display flex. Vou dar um align items de center, tá? Para eles ficarem bem centralizadinhos. Outra coisa que eu vou fazer é dar um background color de white, tá? Deixar tudo branco mesmo aqui. E beleza, por enquanto eu só vou fazer isso, tá? Agora eu vou pegar o meu input mesmo, então circ input, tá? Então eu vou pegar esse input aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar a borda dele, então eu vou dar um border 0. Vou dar um outline de 0 também. E background de none, tá? Para ele não ter aquele background padrão, aquela cor padrão que tem do HTML, né? Então aqui, olha como já tá? Era desse jeito mesmo. E lembra que daqui a pouco a gente troca esse ícone por um ícone mesmo, tá? Então, beleza. Outra coisa que eu vou fazer agora, aqui nesse circ input, nessa div, eu vou dar um width, né, uma largura de 500 pixels, e vou dar um height, uma altura de 70 pixels. E agora eu também vou dar um border radius de 15 pixels para ficar arredondadinho. E vou dar um gap também de 24 pixels para ter um espaçamento entre os elementos, tá? Então era dessa forma mesmo que eu queria. Eu vou trocar 5 pixels. 5 pixels eu acho que fica melhor, tá? E é dessa forma mesmo, beleza, pessoal? Então, eu acho que agora eu já vou instalar a minha biblioteca de ícones, tá? E a biblioteca se chama React Icons. Então é só dar um npm install React Icons e esperar instalar. Então, pessoal, a biblioteca já foi instalada, tá? Então, basicamente, se vocês quiserem ir lá no site ver os ícones que tem, vocês podem ir lá e tudo mais, mas eu não vou entrar lá no site, tá? Porque meu computador vai travar tudo. Então, eu peguei aqui mesmo da minha colinha, tá? De uma colinha aqui que eu tenho do meu roteiro e vou pegar ele aqui. Então, vai ser esse o ícone que a gente vai pegar, que é o GoCirc, tá? GoCirc, que basicamente é esse carinha aqui, tá? E eu vou estilizar ele. E como que eu faço para estilizar? Para estilizar, primeiro eu vou ter que dar um iconcontext.provider, que é próprio que isso já é próprio da biblioteca, tá? Esse iconcontext, esse contexto já é próprio da biblioteca. E é por aqui que a gente vai estilizar. Então agora eu também preciso importar esse iconcontext dentro do React Icons, tá? Então beleza, aqui eu vou colocar os valores que eu quero colocar para dentro do meu input. Do meu input não, do meu ícone. Então, primeiro ele vai receber uma cor. Ele vai receber essa cor aqui, tá? Ó, ele vai receber essa cor. E ele também vai receber um tamanho, né? Ou seja, um size de 30 pixels. Então, se a gente voltar lá, ó, ele já ficou desse jeito, tá? Então, é isso daí. Agora eu vou voltar lá no meu CSS mesmo, tá? Vou voltar no meu CSS
E o que que eu vou fazer, acho que para finalizar esse... Para finalizar não, mas para quase finalizar esse carinha. Eu só vou dar um padding, tá? Um padding de 0 pixels em cima e embaixo e de 32 pixels na esquerda e na direita. Então, olha que interessante, ele já deu um espaçamento aqui e o nosso input já está pegando o formato, beleza? Então, dando continuidade, essa parte aqui a gente, por enquanto, a gente já matou, tá? Por enquanto a gente já matou, mas ainda vai ter, depois vai ter um outro negócio que a gente vai colocar, mas enfim. Então, no input mesmo, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um font size de 22 pixels e eu vou dar um width de 100%, tá? Então, o font size, ele vai servir para, né, aumentar o tamanho do meu input, do meu input não, da fonte do meu input. E esse width de 100% é para ele vir até 100%. É óbvio, né, não tá vindo até aqui tudo porque a gente deu o padding de 32 pixels, tá? Mas se eu tirasse esse width de 100%, olha que interessante o que ia acontecer. Deixa eu dar um reload na página. Ele ia vir só até a metade, basicamente, ó. Ele não ia cobrir tudo. É óbvio, né? Não vai tudo porque a gente deu o padding, tá? Vai tudo, só que não vai dar a impressão que vai tudo por causa do padding. Então, width de 100%. E o nosso input a gente já acabou praticamente, né? Eu só vou colocar um placeholder mesmo aqui. E eu vou colocar pesquisar, tá? É basicamente isso daqui só, eu acho. Isso. É só isso daqui, pesquisar. Então, aqui a gente já finalizou o input. Agora, eu vou estilizar o meu autocomplete, tá? Para estilizar o autocomplete também é bem facinho, beleza? Então, para estilizar primeiro os meus autocompletes, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses dados da API Fake e vou jogar em tela, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, eu vou dar data. Por que data? Por causa que é aquela props que a gente passou aqui, né? Do meu app.js para o circbar, né? Esse data aqui. Então, eu vou dar um data.map, né? Então, eu vou dar um data.map e vou colocar aqui value, tá? Value e beleza. Agora, eu vou criar uma outra div chamada data item, tá? Class name data item. E deixa eu fechar aqui que não fechou automaticamente, não sei porquê, mas às vezes dá essa bugada mesmo. Então, beleza. Então, basicamente aqui a gente está mapeando, né? A gente está dando um ponto map, né? Mapeando por essa minha fake API, tá bom? Então, para eu jogar as informações na tela, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar um P, né? Um parágrafo e vou dar um value.title. Por que um value.title, né? É value, né? Ponto title, porque são os nossos títulos, né? Então eu quero que o ponto title, que é esse valor aqui, apareça na minha tela, beleza? Então, olha que interessante, já apareceu aqui todas as informações na minha tela, tá bom? E outra coisa que eu vou fazer também é nessa div aqui, eu vou dar um key, né, que a minha chave para ter uma identificação única para ajudar o React, né, que ele sempre precisa disso. Na hora que a gente vai listar vários negócios assim na tela, tá? Então eu vou dar um value.id, né, porque a gente está pegando cada ID desse daqui, tá bom? Cada ID de cada objeto, né? Então, boa. Ó, agora sim, foi todos, né? Antes nem tinha ido todos. Mas beleza. Também dentro, né, desse mapeamento que a gente está fazendo aqui para jogar todos os negócios todas as informações da API Fake na tela, o
que eu vou fazer? Eu vou colocar o GoCirc, tá? Que é o íconezinho, tá? Eu também aqui eu posso dar um icon context ponto provider, tá? Opa, ponto provider. E aí eu vou colocar esses valores aqui, tá? São os mesmos valores, a única coisa que vai mudar mesmo vai ser o meu... Vai ser o tamanho, né? Vai ser o size. Então eu posso colocar o GoCirc dentro. Calma, deixa eu formatar, né? Que é mais fácil. Aí. Beleza, então aqui, ó, vai estar aparecendo. Calma que... Opa, deixa eu dar um reload aqui na página. Aí, foi. Agora sim tá aparecendo todos os ícones para cada autocomplete, tá bom? Todos os ícones, um ícone para cada autocomplete. Então vamos estilizar, né? Vamos estilizar, porque pelo HTML a gente já acabou mesmo. Então a primeira coisa que eu vou estilizar vai ser aquela minha div data result, que é essa div aqui que está guardando todos esses elementos, tá? Então nele, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um background de F1, 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 né? Ou seja, vai ficar com todo esse background, tá? Igual do jeito que estava naquele nosso design que eu mostrei. Vou dar um border radius. Opa, um border radius de 5 pixels. Oh, meu Deus. De 5 pixels. Vou colocar também um max height, tá? Um max height de 300 pixels, tá? Que esse vai ser a minha altura máxima desse meu autocomplete. Só que tem um problema, porque quando a gente faz isso, vocês percebem que meio que dá uma vazada, né? Tipo, vaza esses outros elementos dentro da minha box, né? Era para todos esses elementos ficar dentro dessa minha box que tá em branco aqui que eu tô passando o mouse. Só que esses elementos, eles vazam, né? Eles saem dessa caixa. Então, como que eu faço para não acontecer isso? É fácil. É só eu dar um overflow hiding, tá? Porque o overflow hiding, toda vez que os elementos passarem dessa caixa, né? Desses 300 pixels, vai esconder, tá? Vai esconder o conteúdo que ultrapassou esses 300 pixels. Então, outra coisa que eu vou fazer é dar um overflow menos i, né, para pegar o meu menos i não, o menos y para pegar o meu eixo y e vou dar um alto, porque escondeu, não escondeu? Só que apesar de ter escondido, a gente tinha que fazer com que, né, os elementos aparecessem de novo, tá? E dando essa forma, ele faz isso, os elementos eles aparecem de novo e aparece essa barra de rolagem, tá bom? Então, acho que por enquanto a gente já matou já esse data result, tá? Caso falte alguma coisa, a gente volte depois, tá? Ah, não, verdade. Primeiro a gente também tem que dar esse data... Depois a gente tem que dar esse data result ponto... 2 pontos, WebKit scroll bar, tá? Por que o WebKit scroll bar? Porque dentro do meu WebKit scroll bar eu vou dar um display none, tá? E dando um display none, aquele scroll bar ele vai desaparecer, tá? Então esse scroll bar serve para a gente estilizar aquela barra de rolagem que fica aqui do lado. Ele vai desaparecer, porém vai estar funcionando da mesma forma, tá? Então, beleza, agora eu vou estilizar aquele meu data item, tá? Então, data item. Data item é aquela div que guarda que guarda cada informação da minha fake API junto com o meu ícone, tá? E dentro dele, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um display flex para os elementos eles se alinharem, vou dar um align item center para eles se alinharem totalmente, tá? Depois eu vou dar um padding
de 24 pixels em cima e embaixo e de 32 pixels dos lados, tá? Então ele já deu um bom espaçamento. E dentro desse data item eu vou dar um gap de 16 pixels para todos os elementos do meu data item dar um espaçamento entre eles, beleza? Então, ó que interessante que já ficou, tá? E no meu data item hover, né? No meu data item hover, toda vez que a gente passar o mouse em cima, eu quero que muda o background de cada um deles, tá? Então, olha que interessante, ó. Deu uma mudada. Vou colocar um cursor pointer, tá? Um cursor pointer. Para fazer esse efeito dessa mãozinha apontando, tá? Então, olha que interessante, a gente já acabou, então, o autocomplete a gente já acabou também. Então, tá aparecendo todos os meus autocompletes, tá? Então, essa parte a gente já acabou e a gente vai agora para a parte funcional desse autocomplete, beleza? Tá, então para a gente fazer essa barra de pesquisa com o autocomplete funcionar é muito fácil. Primeiro, a gente vai ter que criar dois estados, tá? Então, primeiro eu vou criar um estado chamado filter search set filter set filter search set filter search, tá? Então esse primeiro estado ele vai receber um valor inicial de um array vazio e depois a gente tem que criar um outro estado também, tá? Então vai ser o input search set input search, que esse estado vai receber um valor inicial de uma string vazia. Então, basicamente, esse estado aqui, ele vai servir para a gente fazer a filtragem, tá? A filtragem do nosso autocomplete, tranquilo? Então, por exemplo, quando eu escrever como ganhar, vai aparecer só as informações, né, da minha fake API, que vai estar escrito como ganhar. E todo o resto, por exemplo, como fazer, como aprender, tá? Como morar, todos esses vão desaparecer, tá? Porque esse é o state da nossa filtragem. E esse state aqui, esse estado, é basicamente o estado do nosso input para a gente acessar o valor do nosso input, tá? Então, eu vou começar por esse estado aqui. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um value e esse value vai receber o meu estado, tá? Então, a partir do momento que a gente faz isso, quando a gente atribui o valor, né? O valor do nosso input vai ser igual a esse estado aqui que a gente criou, não vai funcionar, né? Então, por exemplo, ó, vou dar um reload na página até. Toda vez que eu tento digitar, ele não funciona. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um onChange. Então, ó, dando um onChange, né? Então, eu vou dar um onChange e eu vou dar um handle filter, tá? Então, aqui, vou até colocar aqui embaixo. Const handle onChange, não, é handle filter. Aí eu passo o event, tá? E preciso dar um set input search event.target.value. E a partir do momento que eu faço isso, olha que interessante, ele já vai estar funcionando. Então, ou seja, o que eu fiz? Eu coloquei o value, né? Ou seja, o valor desse input, ele vai ser igual a esse nosso estado, só que a gente precisa sempre dar um onChange, né? Então, eu ativo o onChange aqui, né? O onChange é handle filter. Então, sempre que
ocorrer alguma alteração, o que a gente vai fazer? A gente vai setar esse estado, tá? A gente vai estar setando esse estado, né? Atualizando esse estado com os valores que estão sendo mudados, né? Que é a minha digitação aqui, beleza? Então, até tanto que se eu colocar um input circ aqui, input circ, e eu também for digitando, ó que interessante, ele vai atualizando conforme eu vou digitando, tá? Então a gente tá fazendo essa mesma coisa aqui pro input, beleza? Então a gente vai precisar disso. Então, beleza. Então toda vez que ocorrer alteração nesse meu input, né, com um change, é aí que a gente vai usar esse estado, que é o estado de filtragem, que vai ser para a gente filtrar. Então, repetindo, quando eu escrever, por exemplo, como ganhar, só vai aparecer, vai ocorrer a filtragem, ou seja, vai aparecer só essas informações aqui, ó, que tem como ganhar. Todo o resto, né, como fazer bolo, como fazer churrasco, todo esse resto aqui, ele não vai aparecer no meu autocomplete, tá? Porque eu digitei como ganhar e não digitei como fazer ou como aprender, tá? Vai ocorrer essa filtração. Então, para fazer essa filtração, eu vou dar um const new filter, tá? E eu vou dar o quê? Um data.filter, né? Ou seja, a gente vai estar filtrando por esse data aqui, né? Que, lembrando, pessoal, é esse meu db.json, mas basicamente, né? Que eu passei aqui por via props, tá? Ó, circs, que é do meu db.json, eu passei via props e eu tô recebendo ele aqui, tá? Então, eu vou fazer uma filtragem, tá, pessoal? A filtragem é a filtragem normal do JavaScript, né? O ponto filter, que, ó, o método filter, ele cria um novo array, ou seja, ele vai criar um novo array com todos os elementos que passarem no teste implementado pela função fornecida. Então, por exemplo, essa função aqui, ele só quer retornar os valores que são acima de 10. Então, ó que interessante. Ele só vai estar filtrando o 12, 130 e o 44, que são os elementos que são acima de 10. E o 5, o 8, ele não vai passar pela essa filtração, né? É basicamente isso nesse exemplo aqui. É exatamente o que a gente vai... Não é exatamente, né? Mas é o que a gente vai fazer aqui também. Então, eu vou dar um filter value, tá? E eu vou retornar, tá? Aí sim vai ser a minha lógica, né? Da minha função. Então, o que a gente vai retornar? A gente vai ter que retornar um value ponto title, né? Ou seja, um value ponto title, que é o nosso título, né? As informações aqui. E a gente vai ter que passar um ponto includes, né? Includes. E a gente vai passar o nosso estado, beleza? Então, olha que interessante o que vai acontecer, né? Antes, só vou mostrar para que serve o includes no JavaScript. Ó, o método includes, ele determina se um array contém um determinado elemento. Então, se o array ele tem esse determinado elemento, ele retorna true. Caso ao contrário, ele vai retornar false, beleza? Então, tranquilo. É basicamente essa a nossa lógica para a gente fazer a nossa filtração, né? A lógica desse exemplo aqui não era que só vai retornar os valores do array acima de 10. O nosso, ele só vai retornar os valores que estão sendo digitados no meu input, beleza? Que é igual tá falando aqui, ó. Ele vai determinar se um array contém um determinado elemento, retornando true ou false. Então, por exemplo, se a gente escrever aqui como ganhar, se a gente escrever aqui como ganhar, vai aparecer só os textos que tem como ganhar e todo o resto ele não vai aparecer, né? Então vai só ser filtrado por o que a gente escreveu.
Então, agora, o que eu vou fazer é dar um set filter, tá? Então, eu vou ter que dar um set filter circ passando o new filter, beleza? E então, essa parte do meu autocomplete, ela só vai poder aparecer a partir do momento que o meu filter circ for diferente de zero, ou seja, se tiver algum conteúdo no meu filter circ, tá? Nesse meu estado, vai aparecer esse conteúdo. Tranquilo? É basicamente isso. Então, vamos ver. E basicamente aqui provavelmente já vai estar aparecendo a minha filtragem. Aí, obviamente, a gente tem que trocar esse data pelo filter circ também, tá? A gente troca. Então, ó. Como já aparece todos, tá? Ganhar vai filtrar só para os ganhar, tá? Só o que tem como ganhar, né? Agora, todos os outros não vão ter. Agora, se eu pesquisar como morar, ó, que legal, vai aparecer só esses, então a filtragem já está acontecendo. Então, ou seja, a partir do momento que esse handle filter ele for executado, né, que é toda vez que a gente ocorrer uma alteração aqui nesse input, ele vai ser executado. Então, essa função aqui, o new filter, ela vai executar. E nela, a gente está filtrando pela nossa fake API. E dentro dela vai retornar os títulos, né? Todos esses títulos aqui. E a gente vai dar um ponto includes input circ. Ou seja, a gente basicamente esse includes ele vai retornar true ou false para um determinado elemento, tá? Então, dentro dele, a gente está passando esse input circ, que é tudo que a gente digita dentro do input. Tranquilo? Então, aí depois a gente passa esse set filter circ, né? Então, a gente vai setar esse estado aqui para a gente vai setar esse estado para esse conteúdo aqui. A gente vai setar esse estado para essa filtragem, tranquilo? E a janela do autocomplete, né? Aquela janela do autocomplete, ela só vai aparecer, né? A partir do momento que o filter circ for diferente de zero, tranquilo? Quando ele for diferente de zero, ele só vai aparecer quando for diferente de zero. E quando for igual a zero, né? Ele é igual a zero a partir do momento que a gente não coloca nada, né? Então, a partir do momento que a gente não coloca nada é zero. Então, ele não aparece. Então, quando a gente coloca alguma coisa, ele já é diferente de zero, tá? Quando a gente coloca alguma coisa, ó, ele já é diferente de zero. Então, por isso que ele aparece. Aí, a gente tem que resolver alguns problemas, alguns bugs que acontecem nesse autocomplete, tá? Então, se você for perceber, ó, se a gente, por exemplo, sei lá, tenta pesquisar por algum conteúdo e a gente coloca tudo em letra minúscula, olha que engraçado que acontece. Ele não aparece, tá? O nosso autocomplete, ele não vai completar, não vai ter a sugestão. Por que vai acontecer isso? Porque se você for parar para pensar, ó, o nosso texto, ele começa com C maiúsculo e depois é tudo minúsculo. Então, a partir do momento que eu coloco tudo minúsculo, ele não vai aparecer, tá? Então, a gente tem que resolver isso. E a mesma coisa se eu colocar tudo em maiúsculo, também não vai aparecer, tá? Então, a gente teria que respeitar essa regra. Só que você sabe que numa pesquisa normal não é assim, né? No próprio Google não é assim, no YouTube não é assim. Então, a gente tem que fazer essa adaptação. Para fazer essa adaptação é muito fácil, tá? É muito fácil mesmo. Então, o que eu vou fazer para fazer essa adaptação? Aqui no meu ponto title, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto lowercase, tá? Ponto to lowercase,
Aí depois eu dou um ponto includes. E aqui eu dou um to lower case. Beleza? É isso daqui que eu vou. Então, basicamente, a gente está alterando, né, o retorno da string como minúsculo, tá? De uma forma que seja minúscula, beleza? Então, a partir do momento que a gente faz isso, se eu colocar, ó, tudo minúsculo, como morar vai aparecer. E se eu colocar tudo maiúsculo também, ó, como aprender vai aparecer também, porque a gente converteu tudo para minúsculo, beleza? Nesse includes aqui a gente colocou tudo para minúsculo. Então resolve esse bug. Outra coisa que eu preciso resolver também o bug é que a partir do momento que a gente, sei lá, pesquisa alguma coisa, como aprender, e eu apago, acontece que esse negócio aqui continua, né? E também não era para acontecer isso, né? O certo mesmo era que essa janela fechasse. Como que a gente faz isso? É muito fácil também. É só a gente dar um use effect, tá? Use effect. Meu Deus, digitei tudo errado. Aí, é só a gente dar um use effect e nesse use effect basicamente todo momento que acontecer uma mudança nesse estado, a gente vai estar monitorando com use effect, tá? Então eu preciso fazer uma verificação dentro dele. Se o input circ ele for igual a uma string vazia, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse setFilter circ e vai retornar ele como um array vazio, tá? Então todo momento que acontecer uma alteração nesse input, né? E nesse estado, e toda alteração que a gente fazer, pessoal, toda vez que a gente digita. Toda vez que a gente digita é uma alteração que tá sendo ocorrida, tá? Então, o useEffect, ele sempre vai monitorar. E monitorando, ele vai fazer uma verificação. Pô, será que esse input circ, ele tá vazio? Não. Então, se ele tiver vazio, por exemplo, ó, como ele tá vazio, ele não aparece nada, beleza? Então, é basicamente isso daí. Então, esse era um outro bug que a gente já conseguiu resolver, ó. Então, ó, como aprender e eu apago, ele sai, beleza? Então, tranquilo. Agora, qual é a outra coisa que a gente vai fazer dentro desse projeto aqui? A partir do momento que eu, sei lá, pesquiso como ganhar, né, qualquer coisa, e eu clico aqui, ó, não acontece nada, né? Então, o que eu queria que acontecesse? Eu queria que preenchesse esse meu input. Então, sei lá, como ganhar dinheiro online. Então, quando eu clico, eu queria que preenchesse. Que é da mesma forma que acontece em todas as plataformas, né? Google, YouTube, Facebook, Instagram, qualquer coisa assim, é tudo dessa forma, né? Então, eu vou fazer isso agora. Para eu fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que passar um clique, tá? A gente vai ter que passar um clique para essa div aqui, tá? Nesse data item. Então a gente vai passar uma div para ele. A gente vai passar a gente vai executar, tá? Uma função chamada handle click auto complete, tá? E a gente vai passar como um valor como parâmetro. E o valor que a gente vai passar vai ser o nosso value, tá? É basicamente isso daqui. A gente vai passar o value como parâmetro. Então, a gente vai criar essa função, function handle click autocomplete. Então, a gente vai receber aquele valor que a gente passou por aqui, né? Então, a gente está recebendo. E para vocês darem uma olhada, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um console.log e eu vou dar um value, tá? Eu vou dar um value. Vou inspecionar a minha página aqui, né? Clicando em inspecionar elemento.
Então eu vou pesquisar alguma coisa. Então eu vou pesquisar como morar nos EUA. A partir do momento que eu clico, olha que interessante, ele pegou todas as informações, né? As informações desse autocomplete em específico, né? Quais são as informações dele, né? É o título, né? Como morar nos Estados Unidos e o ID dele. Então ele tá pegando. Então olha que legal, ele pega um por um. Então se eu, sei lá, clicar aqui em como morar na Inglaterra, ele pega aqui. Agora se eu colocar como aprender inglês, ó, ele vai pegar o ID e o título dele. Então ele vai pegar as informações únicas de cada valor aqui, tá bom? Então, pensando nisso, né, o que a gente vai fazer? Se eu der um ponto value, a gente não vai precisar daquele ID, tá? Então, se eu der um value ponto title, olha que interessante que vai acontecer. Ele vai pegar só o título e ele não vai pegar o ID. Então, ó, como aprender inglês, entendeu? Calma aí, como aprender a lutar. Então, ó, ele só pega o título, ele não pega o ID, tá bom? Então, o que eu vou fazer para que essa alteração ocorra aqui no meu estado, né? Então, essa alteração vai ter que ocorrer nesse meu estado aqui, basicamente. Então, é só eu dar um set. É só eu dar um set input circ. Que a partir do momento que eu pesquisar, né, vai fazer a filtragem e eu clicar aqui, como ganhar dinheiro, ele vai fazer essa alteração aqui pra gente, né? Porque a gente vai estar setando esse estado aqui para o título, né? Que a gente clicou. É basicamente isso daqui que vai estar acontecendo. E outra coisa que eu quero fazer também é que a partir do momento que a gente clica, eu quero que esse autocomplete desapareça, tá? Então, para isso é só dar um set filter circ, né? Como um array vazio. Então, ó, como ganhar dinheiro, ó, ele preenche aqui e o autocomplete ele desaparece. Então é legal que o autocomplete ele desapareceu. E o autocomplete ele desapareceu por quê? Porque a gente deu um set filter circ igual um array vazio. E lembra, o autocomplete ele só aparece quando esse filter circ ele for diferente de zero, né? Ele só vai aparecer quando ele for diferente de zero. E como nesse momento ele é zero porque ele está vazio, então ele não vai aparecer nada. E ele só vai aparecer a partir do momento que ele for diferente de zero, que é a partir do momento que a gente digitar alguma coisa, tá? Ó, então se eu colocar aqui, ó, como ganhar dinheiro, então ele é diferente de zero e ele apareceu, tá? A partir de diante ele apareceu e todo momento que a gente vai fazendo uma alteração nesse estado aqui, né? Que a gente vai fazendo alteração aqui, né? Que é nesse onChange, ele vai executar essa função aqui, beleza? Que vai ocorrer o nosso filtro, tá bom? Então, é basicamente isso. A última coisa, né? Eu acho que a última coisa que eu vou fazer é aquele negócio de aparecer uma barrinha aqui do lado de close, né? Pra fechar, tá? Pra fechar não, né? Pra, tipo, apagar tudo de uma vez. Então, isso daqui também é muito fácil. Eu vou pegar aqui na minha colinha também um ícone, tá? Que é esse ícone aqui, basicamente. E aí, eu vou ter que, para esse ícone aparecer, eu preciso fazer uma verificação, tá? Uma verificação. E como vai funcionar essa verificação? Então, eu vou dar um input circ, tá? Então, eu vou pegar aquele meu estado. Então, se o meu input circ ele for diferente de vazio, né? De uma string vazia,
o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu ícone, né? Obviamente eu vou colocar esse meu ícone. Ou seja, se esse meu estado ele for diferente de vazio, então se ele é diferente de vazio, quer dizer que tem algum conteúdo dentro desse estado, né? Então, se tem algum conteúdo dentro, a gente vai colocar esse carinha, né? Esse ícone. Caso ao contrário, a gente não vai colocar nada, né? Porque se for igual a vazio, não é para aparecer nada, tá? Então, olha que interessante, né? Vamos ver como é que tá ficando. Ó, então, se eu digitar alguma coisa, ó, ele apareceu aqui pra gente, tá? E aí, quando ele tá vazio, ele não aparece. Então, eu também vou ter que adicionar um clique nele, né? Um evento de clique. E a gente vai chamar, então, a função clear text. E aqui eu vou chamar ela function clear text. E todo momento que a gente executar essa função, é só a gente dar um set filter circ e dar um array vazio, porque dando um array vazio, ele vai desaparecer todo o conteúdo, ó. Ele desaparece. Opa, não foi? Ah, sim, verdade. Verdade, pessoal. Olha como eu fiquei desatento. Dando o set filter circ, ele vai desaparecer o autocomplete, tá? Ó. Como ganhar dinheiro. Opa, opa. Como ganhar dinheiro. Então, ó, ele vai desaparecer o autocomplete. Tem que desaparecer o autocomplete também, mas também tem que desaparecer o set input circ. E o set input circ tem que ser igual uma string vazia, né? Não tem que ter nenhum conteúdo dentro dele. Então, ó, se eu pesquisar aqui, como ganhar dinheiro, e se eu apagar, ele apagou quanto o conteúdo, quanto o autocomplete também não vai ter mais nada, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente acabou o projeto, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês realmente tenham aprendido o que eu ensinei nesse vídeo. E se ficou alguma dúvida, por favor, pode me mandar uma mensagem, pode me chamar no Discord, me chamar no Instagram, no LinkedIn, que eu pego e eu explico pra vocês. Se possível, a gente pode até marcar uma reunião e eu explico até melhor pra vocês caso tenha ficado alguma dúvida, tá bom? Então, esse é o projeto. Olha que bonito, ele já tá funcionando 100%. Então, ó, eu pesquiso como ganhar na Mega Sena aqui, já tá indo, eu posso apagar e os filtros também estão acontecendo tudo certinho, tá? E é basicamente isso, pessoal. Valeu, falou e fui!